Eu não posso negar que existe no espaço-tempo. Muito mais certeza deveria ter eu ainda de que eu sou em Deus e Deus é Deus em mim. Aí, quando eu creio nisso, tudo que eu vou ler aqui é caminho, verdade e vida. É chão. É verdade para conceitualizar-se e se transformar em vida, em dia a dia, em escolha. Portanto, se diz: aquele a quem o Senhor abençoa, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nele habitarão, e nela, na terra, habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Isso é caminho, verdade e vida. Tem gente que pensa que caminho, verdade e vida é não perder nenhum culto, ou frequentar um templo, ou mesmo na pandemia dizer que a sua fé é tão grande que você vai prová-la indo pela fé, com o escudo da fé contra o vírus. Vai de maneira kamikaze na direção do perigo. Ou tem gente que acha que caminho, verdade e vida é saber esse verso e saber aonde está no Evangelho de João, e aí cita o capítulo 14, o verso. Aí ele acha que por isso ele sabe o que é caminho, verdade e vida. E o outro que não sabe essa construção, não sabe no coração o que é viver caminho, verdade e vida. Tem gente que pensa que caminho, verdade e vida é seguir religião e seguir as ordens e os ditames e as regras da religião como formalidade, como exterioridades, não importando aonde estejam seus pensamentos, nem seus sentimentos, nem suas emoções, nem suas escolhas mentais, emocionais, afetivas, e que vão determinar também seu caráter e vão determinar como você vive caminho, verdade e vida. Mas a pergunta que você tem que responder é essa: você crê em Deus na vida? Porque eu li coisas extraordinárias aqui. Olha só, coisas como o Senhor abençoa aqueles a quem o Senhor abençoa. Você crê que existe
bênção de Deus para quem anda segundo a bênção de Deus? Me responda, você crê que existe bênção de Deus para quem anda no chão da bênção de Deus? Porque não há bênção de Deus para quem anda no chão da iniquidade, da mentira, da inveja e de todas aquelas coisas sobre as quais eu falei ontem. Não. Existe bênção de Deus para quem anda no chão da bênção de Deus, que é caminho, verdade e vida. Você crê? Ou, como se diz aqui, o Senhor firma os passos do homem bom. Você crê num negócio desse? De que Deus tem compromisso com o compromisso da bondade humana, praticada de maneira genuína, sincera, sem barganha, sem troca, sem negociação, mas ao contrário, uma bondade que é boa por nada, não é boa nem por causa da bênção de Deus, é por natureza, é um fruto. Você crê que Deus tem alegria, se compraz e firma os passos desse ser humano e tem prazer nele, no seu caminho se compraz? Você crê que Deus pode ter prazer na sua vida? Prazer na minha vida? Deus amou o mundo e ama o mundo, mas ele diz: eis aqui um filho amado em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. Deus ama o mundo, mas se compraz de todos aqueles que têm prazer na verdade, que têm compromisso com a vida e que fazem disso o seu próprio caminhar. Deus tem prazer. Você crê que a vida humana pode ser vivida de tal modo que ela desperte alegria e prazer em Deus, que ela entre num estado de harmonização tão profunda, que seja habitada pela paz de Deus? A paz de Deus vem da nossa certeza do prazer de Deus em nós e do nosso prazer em Deus. O fruto disso, essa paz feliz, essa felicidade pacificada. Ou ainda, você crê no que aqui se diz, que se você cair, não ficará prostrado, porque o Senhor te segura pela mão? Você conhece isso, sabe disso? Que o Senhor não te deixa prostrado, te segura. Você cai, mas não fica prostrado, porque Ele te levanta, Ele te ergue, Ele te segura, Ele te puxa pela mão. Você crê? Você sabe que é assim e não brinca com Deus e nem com o amor de Deus, nem com a graça de Deus, mesmo sabendo que Deus te segura pela mão? Porque se você tem prazer em Deus, você não brinca com a graça de Deus, do Deus fiel, mesmo quando somos infiéis.
permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo e nos segura pela mão. Você crê? Você crê em Deus na vida assim? Ou ainda, quando se diz, eu fui moço e hoje, já agora, sou velho. Eu já fui moço e hoje já sou velho. Porém, eu dou testemunho de que eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Eu nunca vi. Assim como quem escreveu isso no Salmo, testemunha nunca ter visto. Eu também não. Eu nunca vi o justo desamparado. Eu já ouvi empobrecer-se, já ouvi perder o que tinha, ou já ouvi ser roubado, já ouvi ser ludibriado, já ouvi cair e na queda perder muito ou tudo do que tinha. Porém, o Senhor o segura pela mão. Por isso, eu nunca vi, mesmo que tenha acontecido alguma coisa na vida dele, eu nunca o vi desamparado. Eu já o vi contando moedas, mas nunca desamparado. Eu já o vi totalmente inseguro sobre a última refeição do dia, mas nunca desamparado. Eu já vi a certeza de que se não houvesse uma intervenção divina em algumas horas, a situação ficaria absolutamente complicada ou difícil demais. Já vi tudo isso. Já vi apertos, dificuldades, escassez, mas nunca vi o justo desamparado. Eu já ouvi tendo muito pouco, mas nunca o vi desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou você crê em Deus na vida, como aqui se diz, que se você se aparta do mal e faz o bem, a sua morada se torna perpétua. Isso é maravilhoso. A promessa é essa: se você crer em Deus assim e andar no chão da verdade, da vida, do mandamento, desse caminho, se você fizer assim, olha só, será perpétua a tua morada. Você vai habitar em segurança. Sua alma estará sempre ancorada na segurança, mesmo quando aparentemente você não tem nada. Mas você anda seguro porque você sabe que a sua morada é perpétua. A sua morada é perpétua. Você pode mudar de chão, mas a sua morada é sempre a mesma. E depois de tudo, você tem morada eterna. Quem tem morada eterna pode mudar o quanto tiver que mudar na terra, porque não muda nada quando você é habitado pela morada eterna. Você crê nisso, em Deus na vida assim? Ou como se diz aqui ainda mais no verso 29, outra vez que os justos herdarão a terra, nela habitarão,
que a sua boca profere sabedoria e a sua língua fala o que é bom, o que edifica, o que constrói, que no coração, no seu caráter, eles carregam o âmago da essência da lei de Deus, do amor de Deus, do temor de Deus. Por isso os seus passos não vacilarão, porque estão plantados no caminho, verdade e vida. Deixa eu só falar isso para você. Tem muita gente sendo enganada, que fica achando que conheceu Jesus por causa de coisas que há pouco eu mencionei, que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, nem com Deus. São muitas vezes interessantes, podem ser socialmente úteis, podem ter valor para quem acha que aquele tipo de presença faz bem ao indivíduo. Amém, nada contra, mas dizer que aquilo é o caminho, a verdade e a vida é cair em profundo engano. Caminho, verdade e vida não é levantar a mão para Jesus, não é ser batizado, não é tomar a ceia, não é dar o dízimo. Caminho, verdade e vida não é frequência, a maior quantidade possível de cultos e reuniões e orações. Caminho, verdade e vida é essa consciência encharcada da lei da vida, da lei da liberdade, da presença de Deus, que tem prazer em Deus, que se deleita em Deus, que anda em confiança, que aparta-se do mal com naturalidade, faz o bem por absoluta escolha da alegria da bondade. Isso é caminho, verdade e vida. É andar nesse chão, é olhar buscando cada dia limpar mais a mente de toda forma de acepção de pessoas, em todos os níveis. Isso é caminho, verdade e vida. É insuportável para algumas pessoas que seja assim. Há pessoas que gostariam muito que eu estivesse falando alguma coisa mágica para ser crida sem prática, para ser uma fé sem fruto, para ser um amor sem obras, para ser uma vida sem verdade, para ser verdade sem vida, ou para ser um caminho vazio. Não, você é chamado para esse caminho que é um chão real, que é verdade, e que só é possível se você amar a vida, servir a Deus na vida e servir a vida em Deus. O resto é engano, o resto é conversa fiada, o resto é fantasia, o resto é feitiçaria, o resto é magia. O que não é sabedoria divina, celestial, cheia de bons frutos, que é a sabedoria lá do alto, o que não é assim é a manifestação das sagacidades
terrenas, animais, demoníacas, que não produzem caminho para se caminhar em paz, verdade para nos pacificar e vida para que nela nos deleitemos e expressemos o que gera prazer em Deus. Senhor, dá-nos o coração quebrantado para desejarmos viver vida que produz prazer em Deus. Por isso, ajuda-nos a crermos em Deus na vida. Salva-nos de sermos crentes, ateus, nas nossas práticas, que têm a boca cheia de Deus e do nome Jesus, mas a vida totalmente vazia de Deus, da prática do amor, da justiça, da bondade, da misericórdia. Por favor, tira o véu, essa cegueira das nossas mentes, porque o engano que foi plantado em nós é profundo e as resistências demoníacas em nós são imensas. É o poder da perversidade, são potestades confundindo a alma dos que deveriam crer para a vida e estão entregando as suas existências às crenças da morte. Por favor, salva-nos desses poderes malignos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.